Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao seu programa favorito. Na noite de hoje teremos um convidado mais do que especial. Ele é um físico, químico e matemático, mas não é de números que vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje da teoria da semiótica. Com vocês, Percy. O quê? Ele morreu? Quando? 1914? Putz. Pessoal, temos os problemas técnicos. Fica agora com a nossa entrevista com um especialista no assunto. Boa noite a todos, estamos aqui com um especialista em semiótica, Carlos Santos Pince. Boa noite, senhor Carlos. O senhor poderia nos falar um pouco mais sobre semiótica? Bom, boa noite. A semiótica é a ciência dos signos, a ciência da linguagem. É basicamente todas as formas do homem se comunicar, sendo verbal ou não verbal. Interessante, mas para que exatamente ela serve? Bom, é basicamente para entender todos os fenômenos que acontecem ao nosso redor, como, por exemplo, alguém batendo na porta. Interessante. Quem foi o criador dessa teoria? O criador foi Charles Sanders Peirce, que, além de ser formado em química, era formado em matemática, física e astronomia. Bom, é um homem completo, então. Mas me diga, esse tal de signo, eu preciso olhar meu horóscopo para entendê-lo? Não, esse tipo de signo não existe. O signo que estou falando seria algo que remete a algo, como, por exemplo, uma foto. O signo é classificado por 3 partes, sendo triático, como o objeto, o representamen e o interpretamen. O senhor poderia nos dar exemplo dessas 3 classificações? Sendo o representamen a parte perceptível do signo, temos um brasão numa revista. Já o objeto é o signo propriamente dito, um brasão. E o interpretamen é aquilo que se passa na cabeça de quem está vendo. O brasão, que seria o seu significado. Muito obrigado. É com você. Mas morto? Voltamos? Boa noite. Muito interessante sua entrevista, mas ainda me restam algumas dúvidas. O senhor poderia nos explicar sobre tricotomia? Cadê esse repórter? Bom, não importa, vamos começar sem ele. Peirce criou a tricotomia. E o que seria tricotomia? Tricotomia é a relação do signo consigo mesmo, a relação do signo com o objeto dinâmico e a relação do signo com o seu interpretante. A mais famosa que conhecemos é a relação entre signo e objeto, e nela podemos observar a semelhança que tem entre signo e objeto. Um exemplo, temos o vermelho, sangue. Já o índice é quando há uma relação direta entre signo e objeto, e seria algo que aconteceu ou que irá acontecer. Exemplos, pegadas na areia ou nuvens carregadas, indicando que irá chover. Já o símbolo possui uma relação convencionada com o objeto apresentado, e é quando há uma denominação coletiva estudada, sendo assim as palavras um exemplo de símbolo. Nossa, pera, minha mãe está me ligando. Droga, onde será que está aquele repórter? Não, pera, eu sou o repórter, mas... E o senhor Carlos, onde será que ele está? Ele está no celular, me desculpa, esqueceu. Certo, muito obrigado. Onde tínhamos parado, senhor Carlos? Bom, estávamos falando sobre tricotomia, teria que explicar um pouco mais a relação de signo consigo mesmo. Pois bem, então continue. Bom, podemos citar o qualisigno, o sinsigno e o legisigno. O senhor poderia nos dar exemplos? Obviamente. O qualisigno é o signo de todas as qualidades, como por exemplo a cor amarela, que é uma qualidade de cor. É quase um signo do Sol, mas não é o Sol. O sinsigno é todos os signos existentes, um acontecimento, é a somatória de todos os qualisignos. Já o legisigno é uma lei, seja ela federal ou cultural, mas não existe legisigno sem um sinsigno. Um exemplo é a cor verde, que é um sinsigno antes de ser uma sinalização de trânsito. Certo, então suponho eu que o signo se relacione com o interpretante também, certo? Absolutamente. A relação começa com a rema, que abre o leque de possibilidades. Daí temos o discente, que é o signo do fato real, e o argumento, que é a justificativa, o signo da razão. Como exemplo, temos a floresta, que seria a rema.
A floresta amazônica seria o dissema e o texto seria o argumento. Certo. Muito obrigado pela sua presença aqui, Sr. Carlos. Ficamos por aqui por hoje. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Até uma próxima. Ele morreu mesmo? Pô, ele me deu recado?